Oi pessoal, tô aqui mais uma vez, agora para ensinar uma receita que eu tinha falado sobre ela há um tempinho atrás em um dos vídeos. Sempre quis fazer isso, gente, mini flashback, por favor. Lembra daquele pãozinho, aquele que tava lá com shiitake? Então, junto com requeijão de castanha, então agora a gente vai fazer ele aqui. Na verdade, uma receita tão simples que a gente consegue fazer em qual formato a gente quiser. Então a gente pode fazer em forminha de cupcake, a gente pode fazer em forminha de pão de forma, a gente pode fazer em formato de hambúrguer. Ele é super fácil, super versátil, a gente pode congelar também. E aí levar pro lanche da escola, ou a gente pode fazer um dia de hambúrguer, aí é com vocês, tá? A receita de liquidificador, a massa ela fica bem molinha, então não é um pão de sova, não é um pão complicado e a gente pode dar vários sabores que a gente quiser para ele. Então vamos lá que eu vou começar agora. Vamos começar pelos ovos. São 3 ovos inteiros que a gente vai colocar no liquidificador. Eu vou colocar 1 colher de açúcar mascavo, mas eu poderia estar utilizando também meia colher de xilitol ou de stevia, se eu preferir utilizar o adoçante. E aí, eu vou bater esses 2 ingredientes bem rapidinho. Feito isso, agora é hora Show das poderosas que descem e rebolam da farinha. Eu tô utilizando aqui farinha de arroz integral, tá? Então aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de arroz integral. Das farinhas sem glúten, que a gente faz a substituição pela farinha de trigo, essa aqui é que é a mais fácil da gente encontrar. E vou bater mais um pouquinho. A pergunta: e se eu não quiser fazer um pão com alto carbo? Se eu quiser fazer um pão de repente low carb, de baixo carboidrato, eu trocaria essas 2 xícaras de farinha de arroz integral por farinha de amêndoas, tá? Que dá super bem essa substituição. Agora eu vou colocar a fécula de batata. A fécula ajuda o pão a ficar fofinho e elástico. E se eu não tiver a fim de usar farinha branca e se eu não quiser colocar essa fécula, não preciso colocar. Então eu continuo com a minha farinha de amêndoas, por exemplo, que eu dei o exemplo agora para vocês, ou com a farinha de arroz mesmo, que é a da receita. E vou bater mais um pouquinho. Agora eu vou acrescentar azeite de oliva extra virgem, mas poderia estar utilizando também óleo de coco ou manteiga ghee. Vou colocar também um pouquinho de água, sempre filtrada e temperatura ambiente, porque a gente vai colocar fermento aqui e a gente não quer matar esse fermento, então essa água não pode ser quente. Vou colocar o fermento seco para pão. E vou bater mais um pouquinho antes da gente colocar o sal, porque se eu coloco o sal agora, o que vai acontecer? Esse sal vai matar o meu fermento.
Lembra que eu falei pra vocês no começo que a gente poderia colocar o sabor que a gente quisesse nesse pão? Depois que a gente colocou todos os ingredientes, menos o sal, que ele sempre vai entrar na panificação por último, a gente vai escolher o sabor que a gente quer dar para esse pão agora. A gente poderia deixar assim, neutro do jeito que está. A gente pode colocar cenoura, a gente pode colocar batata doce, a gente pode colocar salsinha. Se a gente quiser colocar um aporte de proteínas, a gente pode colocar a Ora Pronobis. Não sei se vocês conhecem, mas depois a gente fala um pouco mais sobre ela. E eu vou escolher aqui fazer esse pão com batata doce. Então, eu tenho aqui o que é opcional em entrar a mais nessa receita, meia xícara de batata doce cozida com casca. E eu vou acrescentar aqui, tá? A galera que não gosta de carboidrato, então não opte pela batata doce. Coloca um espinafre, coloca folhas verdes, o que quiser, ou deixa do jeitinho que tá. Então vamos lá que eu vou acrescentar aqui a batata doce cozida e com casca. E vou bater. Não tenham medo de utilizar abóbora, batata doce, todas as batatas com as cascas, desde que elas estejam bem limpas e higienizadas, porque na maioria das vezes na casca estão as fibras, então a gente consegue comer um carboidrato e ainda melhorar esse carboidrato dentro do nosso organismo. E para finalizar agora, eu vou colocar o sal marinho moído. E tá pronto o nosso pão. Então, como eu disse pra vocês, ele é super simples, a massa fica mais molinha assim e a gente poderia estar utilizando qualquer tipo de forma que a gente quisesse para assar esse pão. Eu escolhi aqui uma forma média, de pão de forma mesmo, já utilizei ela antes, como é uma forma que não precisa ser untada, enfarinhada, eu não vou fazer, mas aí na sua casa, se você não tiver esse tipo de forma, é só untar com óleo de coco ou o óleo que a gente usou aqui, que no caso foi o azeite, e enfarinhar um pouquinho. Então agora eu vou colocar isso aqui, meu cachorro é mega obediente, como vocês podem observar, né? Então agora eu tô colocando a massa, e aí nesse pão, nesse caso, como a gente tá utilizando fermento de pão, a gente vai precisar esperar crescer. Então esse pão ele vai precisar ficar num lugar quentinho por meia hora. Se você tem aí na tua casa o micro-ondas, só usa para isso, só para deixar o pão crescer. Então você vai deixar o pão num lugar bem quentinho, crescendo por meia hora e depois a gente vai levar para assar, ok? Já dei uma espiadinha para eu poder cortar. Lembre-se sempre disso, antes de cortar o pão, deixa ele esfriar um pouquinho, porque se a gente mal espera, eu sei que é difícil, mas se a gente mal espera ele sair do forno e já corta, a gente acaba até brecando a fermentação e aí nosso pão ele tende sempre a murchar, tá? Agora uma coisa mais importante do que isso que eu esqueci de falar para você. Quando for fazer pão, quando for fazer bolo, quando for fazer coisas que precisam crescer, principalmente, tem que ter namorado antes, tá? Tem que estar bem com a vida, porque senão não vai crescer, não vai dar certo e não vai ser legal o resultado. Se você aí tá fazendo pão murchinhos, então tá na hora de rever toda a situação. Então vamos lá, vamos cortar e aí eu vou experimentar. Olha que airado tá esse nosso pãozinho sem glúten. Eu já ia quase me esquecendo. Eu tenho que pedir para vocês me seguirem aqui. Como é que fala isso mesmo, gente? Eu não sei, eu não sou muito boa ainda no YouTube. Mas me acompanhem, me sigam, deem likes. Precisem de mim porque eu preciso de vocês. Até a próxima.